Então, bom dia a toda a comunidade que nos assiste, aos alunos, os professores, aos pais. Nós pedimos desculpas nesse primeiro momento, tivemos uma dificuldade técnica, né, já foi resolvida, né? Nós agradecemos a todos que estão se mobilizando em torno da programação cultural da nossa livro nesse formato virtual, né? A feira que está durando de 3 a 5 de dezembro, com o apoio das livrarias Vessel e Cadernos, né? Cujos links estão à disposição no site da feira. Nós esperamos mobilizar a comunidade, valorizando a família, o acolhimento, a cultura, a diversidade. O acesso à programação possibilita cada pessoa transitar por ela, né, e conhecer espaços e tempos conectados à literatura e aos diferentes significados que a leitura tem tido nesse tempo de isolamento, que é um tempo em que se isolaram corpos e famílias, né, nos seus ambientes, mas que ao mesmo tempo se configuraram novos afetos, e inclusive afetos em relação à leitura, né? Então, hoje nós temos a oportunidade de conversar com a professora Rosane Cardoso, professora licenciada em letras, né, com mestrado na área da literatura, doutoramento na área de literatura, e ela vai conversar conosco sobre a leitura, a literatura, ao amor, né? A professora, desculpa, agora eu não lembrei exatamente do título, mas assim, do amor em relação à leitura e das expansões em relação aos afetos que ela pode nos oferecer. Então, eu gostaria de imediatamente de passar a palavra para a professora Rosane Cardoso, né, pela qual eu tenho muito carinho, e gostaria, professora Rosane, que você se sentisse muito à vontade nesse encontro para conversar conosco, né, nos passar esse seu saber tão rico, né, e amoroso em relação à leitura e à literatura. Seja bem-vinda, né, e fique muito à vontade. Muito obrigada, Kátia. Muito bom te rever. Bom dia a todos, aos alunos, aos colegas professores, aos pais. Fiquei muito feliz com o convite e fiquei, sobretudo, feliz com a proposta da Secretaria Municipal de Educação de Teutônia por relacionar leitura, amor, afeto, tá? E esse drama que a gente está vivendo, nenhum de nós imaginou que ia se estender por tanto tempo, mas é um momento que realmente exige que a gente pense sobre ele, reflita sobre ele, e também, no nosso caso, pensamos a educação, sempre vem essa preocupação com a continuidade daquilo que a gente prioriza muito, e eu me sinto absolutamente confiante em dizer um nós aqui, porque conheço o trabalho das escolas de Teutônia, já estive várias vezes, já tive a oportunidade de participar de vários eventos aí, e sei que existe uma proposta muito séria em relação à leitura, em relação à educação propriamente dita. Então, eu me sinto muito honrada em ter sido convidada e, sempre que possível, eu faço questão de participar, porque eu sei que é um trabalho extremamente sério. Então, parabéns pela iniciativa, pela feira, e por encarar esse desafio de fazer uma feira do livro em tempos pandêmicos, né? Então, o título dessa minha fala, dessa conversa, eu quero ressaltar isso também, é muito importante que a gente possa conversar sobre a leitura. O título é Amor em Tempos Pandêmicos, né? E o amor faz referência justamente a essa questão do livro, da leitura, encontro com a leitura. Tá? Inicialmente, eu gostaria, então, coloquei aqui algumas questões, depois eu apresento um pouco dos slides e tal, mas a minha ideia aqui é falar, então, sobre livros,
obviamente, sobre a importância da leitura, sobre esse contexto contemporâneo, aliado ao contexto também da pandemia, não temos como não falar sobre isso, trazer algumas dicas de leitura e, em torno disso, propor uma conversa, um diálogo, né. Então, quero começar, levantando, primeiramente, questões a respeito do contemporâneo, a respeito deste nosso tempo, a respeito do fato de hoje estarmos, numa situação em que a forma de nós lermos, a forma de nós nos relacionarmos com a leitura mudou, mudou bastante. Não necessariamente pelo texto propriamente dito, a obra literária, ela continua tendo um papel, digamos assim, que foi consagrado já há bastante tempo, né, apesar de hoje a gente ter os e-books, apesar de termos os tablets e tudo mais, mas o texto literário, a leitura, ela se mantém e deve se manter, assim, como esse fenômeno que nos faz nos debruçarmos diante de, histórias mirabolantes, de poemas, do teatro, enfim, se mantém uma certa estrutura, certo? Mas nós mudamos, certo? A nossa mentalidade mudou, o nosso tempo é um tempo de extrema mobilidade, de extremo dinamismo. A nossa atenção em relação à leitura mudou, nós estamos mais dispersos. Eu não estou dizendo isso porque eu simplesmente acho, né, mas porque há estudos a respeito disso. Lúcia Santaella, por exemplo, tem discutido bastante essa questão de hoje nós sermos leitores que prestam atenção em vários. Nós estamos, às vezes, lendo um texto ou escrevendo um texto e, ao mesmo tempo, estamos verificando informações no celular. Nós estamos também, às vezes, com a TV ligada, vendo um filme. Então, de certa forma, desculpem, nós estamos sempre ou geralmente atentos a várias coisas. E nesse sentido, como fica a nossa leitura? Como fica a nossa concentração para um texto literário que exige a nossa atenção para que a gente possa compreender, para que a gente possa interpretar aquele texto? A minha ideia aqui, a minha intenção não é responder a essa pergunta, mas chamar atenção para isso, né. Nós, professores, estamos diante de um novo leitor, isso é inquestionável. Nós estamos diante de um novo leitor. Nós somos leitores diferentes, embora nós, que eu digo, a minha geração, uma geração ou duas anteriores à minha, né, nós temos uma trajetória diferente de leitura, mas também estamos muito afetados por esse dinamismo, por essas correntes todas de informação que nós temos. Isso é inevitável e irrevogável, né, está posto, é uma situação que não há como mudar. Eu quero aliar também ao que eu estava dizendo antes sobre o texto literário se mantém, né, o texto literário continua nos contando histórias, continua nos permitindo saber mais a respeito do mundo, continua nos permitindo, conhecer outros lugares, viajar, aqueles, digamos assim, clichês que a gente costuma referir em torno da literatura, né. Então, são 2 realidades que se enfrentam, tá, agora aliados com esse tempo que, se comparado ao fato a esse dinamismo que eu estava falando,
Hoje, o fato de nós estarmos, digamos assim, isolados ou estarmos em uma situação que muitas vezes nos impede de ir ao trabalho, embora a gente continue trabalhando muito, embora a gente continue estudando, embora a gente continue assistindo às aulas, nós temos também, eu gosto de pensar nesse tempo de pandemia como um espaço extremamente importante para que nós pensemos as nossas relações. Uh, Independentemente da nossa vontade, bem independentemente da nossa vontade, nós encontramos um espaço de pausa. Né? Nós estamos, de certa forma, pausados, guardadas as devidas proporções. Nós estamos no momento em que a proximidade com familiares, a proximidade conosco mesmo, a proximidade com um cotidiano diferente, favorece ou, em alguns casos também, problematiza as próprias relações, certo? Nós estamos num momento em que frequentemente nós temos que nos deparar com situações, com coisas que antes nós, às vezes postergávamos, vou pensar nisso depois, vou fazer isso depois, vou conversar sobre tal coisa depois. Agora, a situação muda nesse sentido, mudou nesse sentido. E lá se vão 8, 9 meses em que nós estamos nessa espécie de stand-by. Né? Então, qual é o qual poderia ser o papel da leitura nesse tempo, nesse espaço, nessa situação, certo? Eu vejo, no mínimo, duas possibilidades. Uma é justamente a gente retomar a leitura, seguir a leitura, ou criar, gerar um tempo de mais leitura. E a outra é encontrar de fato a leitura. Quando eu digo encontrar de fato a leitura, aqui eu estou me referindo ao fato que muitas vezes não gostamos de ler. Né? Há quem não goste de ler, há quem não tenha tido não tenha adquirido este gosto pela leitura, né? Que não tenha se aproximado do texto literário. Talvez essa pausa que a gente está vivendo agora nos permita reencontrar ou encontrar esse tempo para lermos, para discutirmos, para nos aproximarmos através da leitura de outras pessoas, dos nossos familiares. As redes hoje, já faz um bom tempo, né, mas hoje, inclusive porque nós estamos mais próximos ainda, nós estamos mais inseridos nesse mundo virtual, talvez aqui a gente encontre também uma forma de discussão. Estava vendo com os meus alunos, estava conversando nesta semana em uma aula, e o que a gente falava? Na, na quantidade de blogs que existem sobre leitura, na quantidade de postagens sobre leituras que tem aparecido no Instagram. Tá? Em inúmeras dicas de leitura que aparecem no Instagram. E aí, ou no Face também, né? Hoje o Instagram está é um pouco mais utilizado do que o Face, né? Mas tanto no espaço, nas redes sociais, inclusive no Twitter, né? Muita coisa sobre leitura, né? Muita dica de leitura. E quem me fala sobre isso, eu não circulo tanto nesses meios, quem me fala sobre isso são os meus alunos. Né? E alunos não só da letras, de outras áreas também, que comentam a respeito das dicas de leitura, das dicas de cinema, que estão nas redes sociais. E aí eu me pergunto, né, poxa, a gente fala tanto que os alunos não leem, que os jovens não leem, que as crianças não leem mais, mas existe
essa instância, existe essa realidade, e é de fato uma realidade, de textos que vão aparecendo nas redes sociais, escritos por essas pessoas que a gente diz que não leem. Tá? Então, o que está acontecendo? Né? Qual é a situação que se apresenta aí? Uma das questões, e agora eu estou pensando mais no grupo de professores, mais nos pais também, nós, os adultos, muitas vezes a gente repete e insiste muito nessa questão, os jovens não leem, as crianças não querem mais ler e tudo mais. A grande pergunta que surge disso é, não leem ou não leem aquilo que a gente espera que o jovem, que os nossos alunos, que os nossos filhos, afilhados, sobrinhos leiam. Né? Quer dizer, de que leitura a gente está falando? Né? Então, até nesse sentido, talvez esse seja um momento que é muito paradoxal, né? É muito contraditório. Nós estamos num momento de isolamento social, de afastamento de corpos e, ao mesmo tempo, de uma intensa aproximação. Tá? Não essa aproximação afetiva, do abraço e tudo mais, que tem nos feito muita falta, eu tenho certeza, mas temos essa proximidade do contato online, de muitas lives, às vezes mais do que a gente gostaria, né? Muitas possibilidades de conversar. E aí, uma sugestão que eu lançaria, um desafio que eu lançaria, é a gente aproveitar esse tempo para fundar clubes de leitura online. Né? Por quê? Está mais fácil, porque a gente não precisa sair de casa, a gente pode conversar online, essas ferramentas hoje elas estão mais dominadas, digamos assim, pelas pessoas, né, sobretudo as pessoas mais velhas. Eu, por exemplo, tive imensa dificuldade logo que começou o uso das ferramentas do Meet, até do Hangout, nada disso eu sabia lidar, e hoje faz parte do meu cotidiano, porque para as aulas, para um contato como esse, por exemplo. E, nesse sentido, muita discussão pode ser efetuada no campo da leitura. Muitas descobertas podem ser feitas no campo da leitura. Muitos olhares podem ser lançados para essas possibilidades que hoje as redes sociais nos oferecem. A internet, de modo geral, nos interessa. E eu estou falando muito aqui a partir de experiências que eu estou tendo em sala de aula. Tá? E aqui lancei esse desafio de fazermos clubes de leitura, mas quero lançar um desafio aos alunos, a vocês, alunos, de nos ensinarem muitas vezes, porque eu estou aprendendo muito com os meus alunos, vocês podem nos ensinar, alunos e alunas, a utilizar esse espaço como um espaço de leitura. O que a gente pode fazer? Né? Há pouco tempo, numa disciplina de literatura clássica, eu fui surpreendida com a possibilidade que eu não conhecia, né, e os alunos me ensinaram, de relacionar literatura com os memes. Eles me apresentaram um mundo dos memes literários, e é um mundo incrível. Tá? E a partir daí, metade do semestre, eu trabalhei essa relação entre memes e literatura. Eles iam trazendo e me mostrando e me ensinando a fazer memes, inclusive, foi uma coisa muito interessante. E a partir desses memes a gente ia discutindo o texto literário, interpretando o texto literário, e não fui eu que preparei a aula, foram os meus alunos, as minhas alunas,
que trouxeram essa possibilidade e que foram me dizendo e que foram construindo interpretações dos textos que nós tínhamos trabalhado em sala de aula, tá? A partir de uma técnica, a gente recebe os memes, dá risada com eles, mas tem toda uma estruturação para esse texto que, para mim, era algo assim de outro planeta. E eu fui aprendendo com eles. Né? Então, esse desafio também de vocês, alunos, nos ensinarem, ensinarem aos seus professores, né, nos ensinarem a conhecer esse universo em que a literatura circula e circula com muita força e que tem a participação muito grande dos alunos. Né? E, por outro lado, o desafio também, que eu gostaria de lançar, que nós, professores, estejamos abertos para essas possibilidades. Né? Há alguns anos, agora já faz acho que uma década mais ou menos, né, a gente ficou bem entusiasmado como professores com a questão das fanfictions e tudo mais, mas existe um universo imenso de discussões em torno da literatura e das possibilidades de trabalhar com o texto literário no ambiente virtual, certo? Então, o meu convite nesse sentido seria de a gente conhecer esse universo, nos aproximarmos desse universo e aí, então, podermos desfrutar mais e convivermos mais, já que o mundo online está sendo uma forma de diálogo, né, de estabelecimento de diálogo, de ponte, digamos assim, o que ele pode nos oferecer, de fato? Como nós podemos fomentar ainda mais a leitura tendo essa ferramenta conosco, né? Lembrando que nós estamos diante de um mundo em que, agora pensando nos professores, pensando nos pais, em que os jovens são, a geração atual é composta por jovens que são leitores ubíquos, né, que são leitores que transitam por vários espaços ao mesmo tempo, né? Como nós podemos pensar em favorecer a leitura nesse sentido, certo? Tem muito material online, muitos textos, muitos sites que oferecem livros completos, e esses livros são lidos, porque isso eu também aprendi com os meus alunos, né? De buscar livros online. Parece uma coisa muito, muito bobinha, principalmente os alunos que estão me ouvindo devem estar pensando, nossa, mas isso faz muito tempo, né? Para mim não era uma coisa tão óbvia assim, né? Muito acostumada a ter o livro físico, né, que ainda é algo muito importante para mim, ainda quero o livro físico, ainda compro muito, muito livro, mas, ao mesmo tempo, existem aqueles livros que eu não encontro, ou existem aqueles livros que, agora, em período de isolamento, não vou sair para comprar e tal, né? Ou são muito caros também, né? Que o livro é caro no nosso país, e muitos deles têm vários sites em que a gente pode baixar esses livros, às vezes pagando uma taxa, às vezes não, mas que a gente pode baixar determinados livros, assim, livros inimagináveis, né? E fazer leituras muito boas, mas a questão não é só baixar o texto, né? A questão é efetivamente trabalhar com esses textos a partir do ambiente virtual. É potencializar, é mobilizar, é dar vida a um material que, de certa forma, está estático ali. O livro, nós temos acesso a esse texto, nós temos possibilidade de ler, mas ele ali é uma coisa estática. Como nós podemos transformar essa imobilidade em algo que
realmente dê retorno como um material vivo, um material a ser discutido, não só como texto literário, mas também como parte de um universo virtual, certo? Kátia, tu queres comentar? Fala. Sim, eu gostaria de comentar. Eu achei muito interessante essa questão de ver o livro como uma estratégia de encontro. Acho que essa palavra que tu trouxesse agora, de que o livro, seja ele o livro impresso, o livro em papel, né, ou o livro virtual, nas suas diversas formas agora, né, e que ele seja entendido como uma estratégia de encontro. E porque, assim, isso me fez lembrar muito do que se falou em torno do formato da Feira do Livro, né? Nessa questão, assim, que a Feira do Livro fosse uma possibilidade dessas pessoas se encontrarem em torno do livro. E de fato, se não, mas assim, eu não tinha pensado nessa questão assim de estratégia o livro como estratégia de encontro, porque querendo ou não, a feira é uma estratégia para falar sobre o livro, mas o próprio livro é uma estratégia de encontro. Sim. E o quanto que daí vai ser importante, eu acho que, e nesse sentido, sim, isso é importante para os nossos alunos, para os pais, para os professores, para a gente como educador que vê o livro como um potencial para fazer com que as pessoas conversem sobre não somente sobre as relações, mas sobre a vida, né? E nesse meio, quanto que vai ser importante a questão dos afetos, porque se a gente olha agora para os alunos, assim, o que nós falávamos da saudade de termos a energia deles, a alegria deles, a motivação deles na escola. Porque em casa, a gente sabia que isso estava em casa, mas assim, na presencialidade, a gente se alegrou novamente com isso. Só que para a gente poder, de fato, se aperceber do quanto que isso é importante para a gente como adulto, a gente precisa abrir esse espaço, né, ter essa empatia com o jovem, né, a criança, adolescente, o pré-adolescente, para que ele possa falar sobre o livro, porque essa concepção que eu tenho de livro e que ele tem de livro, agora que tu estás explicando para nós, ela é muito diferente, né? Existe um novo leitor, a gente sabe disso, só que esse tempo de pandemia, essa pausa, ela de fato tem nos incomodado muito, porque se eu ainda não me encontrei com a leitura, e era uma pergunta que eu ia fazer para ti ao longo, né, da conversa, é assim, como possibilitar esse encontro, assim, como fomentar, e querendo ou não, eu não preciso como adulto gerar um estresse em torno disso, mas eu posso, se eu abrir isso e deixar para a criança me falar sobre, talvez ela me trará mais possibilidades do que eu mesma seja capaz de pensar, né, de criar, porque agora nós estamos com concepções diferentes em relação ao livro, né? E é importante, às vezes, como adulta, a gente esperar para ouvir o que o outro, a criança, o jovem vai me dizer dessa concepção, e aí eu já estou criando, fazendo esse encontro, porque daí eu posso falar do o que ler. Primeiro é livro, depois o que a gente vai ler, mas assim, o livro está aqui, o que a gente está conversando agora, então eu entendo assim que o que tu estás colocando para nós, esse lugar do qual tu falas do livro é um lugar novo, e a gente deveria se apropriar disso para poder pensar, se eu vou fundar um clube de leitura, por exemplo, eu não preciso falar sobre o que nós vamos ler, mas primeiro, o que é livro para nós, né? Eu achei muito interessante isso que tu estás colocando, porque abre para nós uma infinidade de possibilidades de falar agora sobre a leitura na escola também. Sim, exatamente. Tem uma escritora, desculpem, uma pesquisadora, Annie Rochelle, e ela trabalha com o leitor subjetivo, né. Deixa eu anotar aqui o nome dela na no né, e ela fala sobre
a leitura subjetiva. É um texto realmente brilhante. Ela, de fato, ela é quem encabeça, né, essa pesquisa, mas no Brasil nós temos a Maria Amélia Dalve, que trabalha também com essa perspectiva, né, e vários outros, é uma corrente francesa. Então, o que é o leitor subjetivo? É o, é o sujeito leitor. Né? Bom, até aí parece que é o que a gente vem falando o tempo todo, né? O sujeito leitor, ou o leitor como um sujeito. Qual é a proposta da Rochelle nesse sentido? Após a leitura do texto literário, ela trabalha muito com a escrita. Né? Então, após a leitura do texto literário, ou seja na sala de aula, seja fora da sala de aula, ela abre para o leitor criança, né, de qualquer idade, escrever sobre esse texto, ou falar sobre esse texto, mas não falar ou escrever nessa perspectiva que geralmente nós, professores, queremos que o aluno fale. Eu faço um meia-culpa, eu estou me repensando muito, muito, muito como professora de literatura nesse sentido, né? Porque a gente se coloca num certo patamar em que nós queremos determinadas explicações a respeito do livro. E isso foi toda a minha formação, toda a minha concepção, sempre isso, né? A interpretação do texto, como se costumava dizer, não fugir do texto. Né? E a Rochelle, ela propõe justamente o contrário, deixa o aluno falar, deixa o aluno escrever tudo que vem à cabeça dele, mesmo que vá falar de algo que não tenha nada a ver com aquele texto, mas pensando no que suscita no sujeito leitor. Tá? Aí tem que ficar clara, né? Obviamente, a ideia dela não é que a gente deixe isso correr solto, né? Claro que daqui um pouco, quando se vai fazer uma leitura mais conjunta, se vai resgatando algumas coisas, se vai olhando para o texto literário propriamente dito. Mas a ideia dela é ouvir o aluno, né? Ouvir as inferências possíveis que ele faz, pensando no contexto dele. Sei lá, vamos pensar num exemplo assim bem clássico. Está lendo um conto de fadas, que seja uma Branca de Neve da vida, né? E lá pelas tantas, o aluno ou a aluna vai escrever sobre a relação que tem com a madrasta, né? Que é outra coisa, ou vai escrever sobre a concepção que tem sobre pessoas que sejam anãs, né? Ou algo assim. Bom, mas não era disso que o texto estava falando, não era essa a proposta. Tá? A grande pergunta é, por que tu estás falando nessa questão, né? Então, esse diálogo com a pessoa aluno, com o sujeito aluno, né? E a partir desse sujeito voltar então para o texto literário e tal, mas a ideia dela e da equipe dela é criar um envolvimento com o texto. Né? A gente podemos, os colegas professores, os pais, né, pensando numa outra geração, provavelmente tem essa história, como a minha, né, de a gente muitas vezes ter sido cortado naquilo que se queria dizer a respeito de um texto, porque eu pensei tal coisa, né? E a gente corta, eu corto como professora também, porque, não, o que o texto está dizendo? Será que a pergunta não seria o que essa criança, esse jovem está dizendo? O que esse sujeito quer me dizer? Ah? E a partir daí, dessas ideias, vamos agora discutir, vamos discutir também o texto literário. Quer dizer, o texto literário acaba sendo uma outra instância. Aqui nós temos todos os nossos jovens, as nossas crianças, enfim, os nossos alunos,
fazendo as suas leituras. Aqui a gente tem o texto literário, que também é mais um sujeito nessa conversa, né? Então, voltando não, mas retomando essa ideia do clube da leitura, é um clube, de fato, de ideias, né? É um espaço de ideias, é um espaço de compartilhamento, é um espaço de afeto. Eu gosto muito dessa palavra afeto, né? Afeto quer dizer afetar o outro, né? Então, talvez essa conversa com o sujeito leitor provoque esses afetos todos, né? Provoque essa possibilidade, inclusive, de a gente de esse sujeito nos dizer por que talvez ele não goste de literatura, né? Sentir a vontade para dessacralizar o texto literário. Eu costumo sempre, assim, nas falas, dizer, a gente, como professor, também, às vezes, como pais e tal, nós temos alguns clichês. Ler é viajar, ler é prazeroso. Nem sempre, nem sempre. Né? Tudo isso é possível, tudo isso pode acontecer, mas não dá para usar como uma premissa. Né? A gente precisa aprender a viajar com a leitura, a gente precisa aprender a sentir prazer com a leitura. Né? A gente passa por, às vezes é automático, mas às vezes não é. Né? Então, esse respeito pelo sujeito leitor é importante. Tá? Tu tá controlando o tempo, né? Porque eu falo demais. Temos uns 20 minutinhos, Rosane. Tá. Eu vou só mostrar aqui, então, uma imagem. Enquanto que tu procures a imagem, eu me lembrei, a gente também fala que a leitura é um processo solitário, né? Uhum. E a pandemia, na verdade, nos forçou a essa solidão. Solidão, talvez seja uma expressão agora meio forte que eu estou dizendo, mas assim, ao ficar sozinho, né? E se eu não aprendi a ficar sozinho, não é agora que a leitura... Todo esse material, enfim, toda essa tecnologia por perto, fazer as suas leituras. E eu quero falar um pouquinho sobre as tendências da literatura infantil e juvenil atual, certo? Então, falar muito rapidamente do que tem aparecido em matéria de leitura, muito no sentido de mobilizar o jovem, muito em cima dessa questão de que o jovem não gosta de ler, com as crianças é uma situação diferente, normalmente as crianças já são mais ligadas, mas todos os professores sabemos que chega uma certa fase, esse interesse, muitas vezes, pela leitura pode diminuir. Né? Diminui em função de outros interesses, mesmo na nossa construção escolar, existe uma ruptura muito grande, né? Passa de uma fase em que tinha um professor para outros, para vários professores, para várias disciplinas, enfim, não é esse o tema da nossa discussão. Então, aqui trouxe algumas dessas tendências, na verdade, são dicas de leitura, né? Os mashups, que não estão mais tão em alta, né? Mas teve um boom, que são textos que... Aqui tem outra coisa. Que são textos que são adaptações dos clássicos da literatura, mas de uma maneira assim mais entrando meio que para uma brincadeira, né? Então, o Alienista e o Caçador de Mutantes mistura o clássico com algo bastante inusitado, alguma coisa de sobrenatural ou de ficção científica. Né? Então, uma maneira de atrair. No Brasil, a gente não teve muito sucesso com isso, mas nos Estados Unidos e teve bastante sucesso, né? Tem até filme, esse Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito e Zumbis. Tem um filme, o filme não é assim lá essas coisas, mas o livro é bem interessante. Aqui também, mais alguns. Escravizaura e o Vampiro.
Aqui, alguns textos que têm também chamado muita atenção. O Diário de Anne Frank sempre é um texto que vende muito, e é uma boa agora em época de isolamento, o Diário de Anne Frank pode ser um pouco traumático para alguns, mas é uma situação que talvez a gente entenda até um pouco melhor, a nossa empatia em relação ao texto talvez, aumente, tendo em vista que, claro, ela ficou é outro tipo de isolamento, é outra situação, sem sombra de dúvida, mas ainda assim, sei lá, de certa forma pode nos dar uma ideia mais próxima do que foi, esse o exílio em que ela teve de viver durante a Segunda Grande Guerra, né. Então aqui são alguns temas que eu vou agora passando também, então a gente não precisa aqui, Cartas para Minha Mãe é um texto de uma, escritora afro-cubana, a Teresa Cárdenas. É um livro muito, muito bom, muito interessante, sobre racismo, sobre o sofrimento de uma menina, que vive uma situação de racismo, tanto em casa quanto na escola, e como ela vai, superando isso. Superando no sentido de como ela vai compreendendo a situação em torno dele. Esse é um livro que eu considero, essencial em sala de aula para uma discussão sobre questões étnico-raciais, né. É um texto realmente fundamental e recomendo muito, muito, muito. Aqui também uma vertente, né, afrofuturista, que é essa, que é a Shuri. Muito provavelmente os alunos devem estar reconhecendo. A Shuri é do filme Pantera Negra, do texto Pantera Negra, e a origem do Pantera Negra são os quadrinhos, né? Então essa seria a Shuri. Aqui também, Tristão e Isolda, que é um texto medieval, mas que é muito interessante. Essa versão aqui é uma adaptação, né, muito boa. Éric Vermelho é uma mistura de literatura com história a respeito dos vikings. O que a gente pode perceber aqui, pessoal? Aí tem um outro viés muito importante. Hoje não resta dúvida da relação que existe entre cinema e literatura, tá? O mito de que literatura é uma coisa, cinema é outra, hoje cada vez mais está sendo deixado de lado, né? Muitos textos literários têm sido adaptados para o cinema, certo? E essa é uma vertente extremamente importante e é um material para a sala de aula, assim, espetacular, né? Eu sei que nós, professores, trabalhamos com filmes há muito tempo, mas também sei que às vezes a gente tem um pouco de receio de preterir o texto literário pelo filme, né? Mas a conciliação de ambos continua sendo algo muito legal. É outra possibilidade para clubes de leitura online, né? Cada um pode ver o filme, né, na sua casa, se for o caso, se for possível, né? Também eu acho que merece a gente prestar atenção nisso, não é, Kátia? Algo que a gente descobriu, não sei se na rede, mas de modo geral, é ideia que se tinha que todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, todo mundo consegue acompanhar remotamente, e a gente percebeu que isso não é uma realidade tão presente assim, né? Então, nessa linha do afeto, né, do que a gente está discutindo aqui, acho que essa pandemia também nos mostrou algumas realidades que nós não conhecíamos, ou, em outras palavras, nos fez perceber uma generalização que se fazia, certo? E que não corresponde à verdade e que mostra que a gente não conhece tanto assim a realidade em que se vive. Repito, não sei se é, né, a situação
geral, né, em Teutônia, mais especificamente, mas muito se percebeu, eu tenho alunos também que são professores e tal, e eles comentam muito sobre isso, das dificuldades, muitas vezes, de chegar até os estudantes em função das questões tecnológicas, né? Rosane, desculpa te interromper, mas para nós também isso ficou bem evidente, né? Tanto é que nessa configuração de contato com as famílias, né? Cada escola, assim, olhou muito para a sua comunidade, né? Com generosidade, sim. Eu acho que essa palavra também apareceu, ela, assim, ela apareceu porque quando se começou o processo de envio de atividades, né, na questão de aulas não presenciais, era necessário ter este olhar, né? Uhum. E diante disso se verificou que, além de se reinventar em relação à tecnologia, houve a necessidade de se reinventar em relação ao não acesso à tecnologia, né? Então, assim, e diante disso, novamente, se reconfigura uma questão em relação à leitura, né? Não falo na questão da leitura em relação ao texto literário agora, mas são a leitura daquilo que a escola propôs às famílias, né? Sim. Eu penso que os professores têm escrito muito, né? Acho que nunca escreveram tanto em relação ao seu fazer, né? E os alunos também têm lido muito, e nós temos nos deparado com uma série de questões novas em relação a entendimento, a compreensão, a apreensão no processo da leitura. Não do texto literário, novamente, mas assim, a leitura como uma estratégia para aquisição da aprendizagem, né? Nesse sentido. Isso. Acho que a gente está... eu insisto, eu teimo, digamos assim, em ser otimista, né? Acho que o que a gente está vendo a respeito dos nossos alunos, a respeito da nossa comunidade, é de uma riqueza impressionante, né? A gente está se conhecendo, né? E antes tu falavas dessa saudade, dessa vontade de chegar perto, essa vontade de, né? É isso, talvez em algumas situações a gente até tivesse, né, na correria do dia a dia, porque é isso, é aquilo, tem que fazer aquele outro e tal. A gente às vezes não se dá conta do quanto a gente ama esse espaço. Eu costumo dizer que ninguém é professor por acaso. Ninguém. Tá? Quem não foi feito para coisa desiste. Né? A gente não é professor por acaso, a gente se move pelo afeto. Né? Só que a correria às vezes faz com que a gente não se dê conta do quanto as risadas no corredor, xingar porque mas tu tá muito agitado. Gente, que saudade dessa agitação, né? Que saudade disso. Né? Então é um momento de grandes descobertas. Né? Vamos seguir aqui, eu vou passar, então, algumas partes aqui, porque eu quero muito... O nosso tempo está terminando. Então, aqui já mostrei. Este livro aqui eu acho muito legal, é um livro que ele... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui por perto, acho que não. Ele é um livro que se abre todo, né? Aqui tem uma parte que mostra e vai falar sobre migrações, né? Seja de quem... migrar aqui no sentido de todas essas andanças, né? E agora que a gente está convivendo com muitas pessoas que estão também, nós temos os haitianos e tudo mais, é muito importante esse tipo de leitura, essa discussão, para a gente entender também como essas empatia, né? Olhar para o outro. Então, esse é um livro que eu gosto muito, é de literatura infanto-juvenil, mas é de uma beleza, é de uma beleza incrível no sentido de trazer essa realidade das migrações. Aqui, no caso, é uma migração
tem a ver com os mexicanos, né, tentando sair das suas situações difíceis. Aqui, aquele boom, né, do ano da década passada para Fala Sério Mãe, da Thalita Rebouças, né, que faz muito sucesso e tudo mais. Aqui tem outro que não é dela, né, da Carrie Smith, Destrua esse diário. Os diários estão em alta, né? E aí também uma oportunidade de a gente incentivar não só a leitura, mas a escrita também, como tu estavas também comentando, Kátia. Aqui os quadrinhos, né, muitos quadrinhos, a literatura em quadrinhos. Tá? Esse livro que eu acho genial, Irmão Lobo, de essa Carla Maia de Almeida, ela é portuguesa. Aqui outro livro que trata de questões étnico-raciais, Não Vou Mais Lavar os Pratos, que da Cristiane Sobral, excelente, excelente, excelente esta autora. E aqui ela fala também são poemas, e muitos poemas falando sobre a questão da negritude, a questão da marginalização social, né? Então é um bom texto, muito bom texto para refletir. E nesse sentido eu quero encerrar a minha fala sugerindo essa proposta que eu também descobri com os meus alunos, né? Então é muito nesse sentido que eu trago a minha fala, e foi nesses 2 semestres agora em que eu fiz essa troca, né, de receber mais deles do que eu levar pronto, né? E eles me trouxeram algumas questões da slam poetry, né? Muitos slammers que eu não conhecia e tudo mais, sabia o que era o slam e tudo mais, mas assim, muito, muito por cima, e a gente tem feito um trabalho bem legal na discussão desse tipo de poesia, né? E que é uma poesia muito disponível para os jovens, né? Muito passível de ser feita na escola, de ser feita nas ruas, de a gente levar a poesia para as ruas das nossas cidades, né? Então aqui esse esqueci o nome dela. Da Mel Duarte, né? Querem Me Calar, poemas para serem lidos em voz alta. E o slam é isso, né? Poemas em voz alta. Também é um resgate desta fala, né? Poemas que falam da própria realidade, da própria situação, de certa forma se aproximam, né, daquela leitura subjetiva que eu estava falando há pouco, né? Então, aqui é uma mistura também de poesia, com shows de poesia. A Cristal, que me foi apresentada, e é uma slammer impressionante, muito legal mesmo, né? Discussões maravilhosas, e também é uma sugestão de um clube slammer, né? Com os alunos, pode ser feito online, né? Até porque possibilita, por causa da fala, pode gravar vídeos e uma série de coisas, então é um trabalho muito rico. Estou pensando muito em fazer um projeto nesse sentido, em sala de aula, né? Como o trabalho de sala de aula, com poesia em sala de aula. Tá? E aqui, para fechar, então, um poema da Mel Duarte. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender nos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome das multidões. Aqui tem um errinho, só deixou. Não aguento. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham o vazio que te ajude a se manter de pé.
Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter sua aprovação, mas para registrar a minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo se adoeço, e escrevendo me curo. E você? Para que escreve? É para onde você escorre quando e para onde você escorre quando esse mar palavra transborda, tá? E com isso, então, eu encerro a minha fala, né, a minha conversa, né? Procurei não fazer uma coisa muito teórica, né? Mas espero ter podido contribuir. Professora Rosane, nós profundamente agradecidos pela tua participação nesse momento conosco, nesses versos maravilhosos, né, que são muito provocativos. Nós esperamos que os nossos alunos sejam atingidos, nossa comunidade seja atingida pela tua mensagem, tá? Nós ficamos imensamente agradecidos como Secretaria de Educação pela tua participação nesse momento conosco, né? Te deixo um grande abraço, agradeço a nossa comunidade, né, por estar conosco, aos nossos alunos, aos professores, às escolas, imensamente gratos, né? Esperamos que tenha tocado, né, que a literatura, que a leitura tenha seu lugar reconhecido. E, novamente, muito, muito obrigada pela tua mensagem aqui conosco hoje de manhã, tá? Um grande abraço para você e um grande abraço à nossa comunidade. Muito obrigada, fiquem bem, cuidem-se muito, muito mesmo, e vamos chegar lá, né? Parabéns pela iniciativa. Um bom dia para todos, bom fim de semana. Boas festas. Bom dia para você também, né? Que a comunidade continue participando da nossa programação, né? Que continua disponível no site. Muito obrigada, um bom dia a todos. Aqui é a nossa casa. E para facilitar a vida de quem vive nela, o Banrisul ampliou os serviços em seus canais digitais e aumentou os limites de movimentação diária via aplicativo. No Banrisul Digital, você pode consultar extratos, pagar contas, realizar transferências, contratar empréstimos, fazer investimentos e até agendar sua ida na agência quando necessário. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.